A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria. Eu espero que esses nossos momentos de reflexão já estejam se tornando um hábito para você. Que todos os dias você tenha esse tempo para estar mais próximo de Deus e aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus. Eu gostaria de pedir para que você compartilhasse esses vídeos com as pessoas que você conhece, na sua comunidade, no seu grupo de jovens ou grupo de oração, enfim, na sua assembleia, para que muita gente possa ter acesso e também adquirir ou cultivar esse hábito de reflexão conosco diariamente aqui no canal. Hoje nós vamos ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Você pode pegar aí, capítulo 5, versículos de 26 a 33. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 26 a 36. E ali vai dizer assim: Foi então o comandante do templo com seus guardas e trouxeram-o sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem? Pedro e os apóstolos replicaram: Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus elevou pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus nos deu a todos aqueles que lhes obedecem. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Essas são para nós as palavras do Senhor. Eu preciso começar essa reflexão com você, primeiramente admirando a extraordinária força da verdade que o Evangelho apresenta para a humanidade. Não somente pelo conteúdo riquíssimo que ele nos traz, nos ensina, mas também pelos níveis absurdos de rejeição que nós observamos ao Evangelho ao longo da história. E por que eu digo isso? É preciso citar que essa rejeição ao Evangelho vai desde a mais sutil e velada indiferença, escondida nos corações dos homens, passando por uma discreta repugnância de grupos sociais e chegando até as mais explícitas e violentas perseguições públicas e institucionalizadas. São sintomas e sinais da rejeição do reino de amor e fé de nosso Senhor Jesus Cristo, que já foi implantado na terra e, como a semente da mostarda que Jesus ensinou, vem crescendo ao longo dos séculos, até que se estabeleça definitivamente como uma árvore frondosa entre as nações. Nesse episódio, nós vimos os membros do grande conselho dos judeus, que por inveja mandaram prender os apóstolos de Jesus e lhes recorda as proibições que fizeram para que não ensinassem mais sobre Jesus ao povo. Eles estavam alucinados de ódio,
porque os apóstolos não paravam de espalhar a verdade sobre Jesus para todo o povo de Jerusalém. E eles temiam que o povo se revoltasse contra eles por causa de terem conspirado perversamente para a morte do Messias. A frase de São Pedro, importa obedecer antes a Deus do que aos homens, nos coloca no centro de nossa reflexão de hoje. Porque talvez você esteja enfrentando ameaças, não esteja enfrentando diretamente ameaças de morte por falar de Jesus. Isso não acontece aqui no Ocidente. Mas são muitas as resistências sociais e humanas que nós enfrentamos em todos os ambientes. Muitas vezes nos sentimos sutilmente constrangidos em diversos lugares, porque as pessoas esboçam com um sorriso amarelo ou um ar de insatisfação a sua repugnância quando falamos de Jesus. Também em alguns outros grupos sociais, inclusive até alguns grupos familiares, experimentamos essa aversão mórbida aos ensinamentos de Jesus. É um asco velado e, às vezes, até uma forte resistência, a ponto de não nos sentirmos bem-vindos naquele ambiente que igualmente rejeita a nossa presença. Em situações mais extremas e em níveis institucionais e públicos, em países e sociedades que não permitem a livre expressão, muitos cristãos enfrentam situações semelhantes ou mais graves do que a que vemos narrada aí nessa leitura de hoje. Seja qual for as circunstâncias, nós devemos ter em mente essa afirmação de Pedro: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. E nem é preciso lembrar o mandato de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Somos chamados a anunciar o Senhor. Não é uma questão de disputa de poder ou de quem está certo ou quem é que tem razão. É muito mais do que isso. Enquanto os homens não ouvirem e compreenderem que os ensinamentos de Jesus são o único caminho, verdade e vida para nos tirar dessa prisão histórica de erro, pecados, guerras, disputas de poder, ganância, corrupção e perversidade, nós não encontraremos a paz que todos esperam e desejam, porque não há paz sem Deus. É isso. Nós precisamos nos perguntar de onde vem essa rejeição explícita ou velada ao Evangelho e a Jesus. Mas, se nós encararmos a verdade, nós vamos perceber que isso vem do maligno, que influencia os homens para rejeitarem a Cristo, ridicularizando o Senhor de todas as coisas, no intuito de manter o seu domínio sobre os homens, ou até escravizá-los aos seus caprichos e perversidades. Agora, se obedecermos a Jesus, tornando público em todos os lugares e ambientes as palavras de Deus, nós veremos florir um tempo de perdão, amor e reconciliação, com graça e abundância para todos os homens. Mas se nós persistirmos no silêncio, na omissão e na rebeldia, os dias serão cada vez mais difíceis. As animosidades, a miséria e a desolação nos levarão a extremos inimagináveis. Sejamos como Jesus, como Maria, como os santos e os apóstolos no cumprimento da vontade do Pai. Ainda que venhamos a sofrer no caminho de Cristo, por sermos cristãos, é preferível seguirmos o Mestre a nos aventurarmos numa segurança que tem gerado um mundo sem Deus e desprovido do amor e da graça divina. Vamos fazer agora a nossa oração. Senhor, ao longo de séculos a humanidade tem insistido
em seguir os descaminhos, sempre se deixando iludir pelas cantinelas sedutoras do príncipe desse mundo. Os resultados da nossa teimosia estão bem diante dos nossos olhos e embaixo dos nossos narizes. Está aí a fome, a guerra, as misérias, as doenças, os sofrimentos que a humanidade está experimentando quando se deixa iludir pelo maligno que só veio para roubar, matar e destruir. As vozes daqueles que difundem o mal por diversos meios e até com muitos recursos têm sido ouvidas em todos os lugares e até com muito mais frequência do que o nosso próprio testemunho, Senhor. Temos nos deixado intimidar pelas pressões que recebemos de todos os lugares, mas nós suplicamos, Jesus, a força do alto, o dom do Espírito Santo, para que, encorajados, fortalecidos e robustecidos pela graça, possamos ardorosamente proclamar a vossa palavra, difundir vossos ensinamentos e tornar o vosso nome amado, respeitado e conhecido em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Ouve, Senhor, a nossa prece, responde a nossa oração e concede-nos muito mais do que nós ousamos pedir e cumula-nos, Senhor, com os vossos dons, autoridade e poder. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.